Bem, vamos a um pequeno comentário do Dia do Senhor 28. Vamos acompanhar a leitura do Dia do Senhor 28. Pergunta 75. De que modo a Santa Ceia lhe faz saber e lhe assegura que você tem parte no único sacrifício de Cristo na cruz e em todos os seus dons? Do seguinte modo: Cristo ordenou-me e a todos os crentes comer do pão partido e beber do cálice em sua memória. Juntamente com este mandamento, ele deu as seguintes promessas. Primeira, tão certo como vejo com os meus olhos o pão do Senhor partido por mim e o seu cálice dado a mim, assim também foi o seu corpo ofertado por mim e o seu sangue derramado por mim na cruz. Segunda, tão certamente quanto recebo das mãos do ministro e provo com a minha boca o pão e o cálice do Senhor, como sinais seguros do corpo e do sangue de Cristo, assim também ele mesmo, com o seu corpo crucificado e o seu sangue derramado, alimenta e nutre a minha alma para a vida eterna. O que significa comer o corpo crucificado de Cristo e beber o seu sangue derramado? Primeiro, aceitar de todo o coração todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Segundo, ser unido cada vez mais ao Santo Corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que vive tanto nele quanto em nós. Portanto, embora Cristo esteja no céu e nós estejamos na terra, somos carne da sua carne e osso dos seus ossos. E vivemos eternamente e somos governados por um único Espírito, assim como os membros do nosso corpo são por uma única alma. Onde foi que Cristo prometeu que ele quer alimentar e refrigerar os crentes com o seu corpo e sangue, tão certamente quanto eles comem do pão partido e bebem do cálice? Na instrução da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26. O apóstolo Paulo já havia se referido a essa promessa quando disse: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Amados irmãos, há mais de 3.500 anos, Deus instituiu este sacramento, no sentido de Páscoa, um sinal visível, a exemplo do sacramento do Santo Batismo. Também um sacramento que sela de forma visível uma instrução ao seu povo. Veja algumas implicações deste sinal. Primeiro, Deus matou os primogênitos do povo opressor. O primogênito do faraó,
do povo, dos cativos entre o povo, dos animais, entre outros. Vejamos aqui Êxodo, capítulo 12, verso 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Deus, ele sacrificou, enviou para morrer por nós o seu próprio primogênito. Se nós olharmos ali o Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44, nós vamos ver claramente, 23, 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas em toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Bem, os primogênitos do opressor, Deus matou. O seu próprio filho primogênito, Deus enviou em resgate do seu povo. No entanto, Deus não matou os primogênitos do seu povo. O seu povo foi preservado. Deus preferiu ferir o seu próprio primogênito para resgatar o seu povo. Convido você novamente ao livro do Êxodo, capítulo 11, onde leremos aqui do verso 1 ao verso 7. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor por parte dos egípcios. Também o homem, Moisés, era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então nós vemos aqui que Deus, ele faz uma separação entre o seu povo e o povo ímpio. E ao seu povo, com o seu povo, Deus estabelece alianças. E a Santa Ceia, ela é uma aliança instituída por Deus com o seu povo. Nós vimos aqui, há mais de 3.500 anos atrás, Deus instituindo
esta aliança com o seu povo, o que chamamos Páscoa. Passados vários séculos, Jesus reúne seus discípulos, 12 homens, a quem ele chamou para serem apóstolos da sua igreja, para que lançassem os fundamentos doutrinários da sua igreja. E começa então, por sua instrução, ou seja, pela instrução do próprio Cristo, fazer sentido o que havia passado há tantos séculos atrás, na 10ª praga do Egito. Jesus pega um pão, o parte e começa então a ensinar. Se você tiver uma Bíblia aí disponível, convido você para que a abra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, onde leremos os versos 19 e 20. Lucas capítulo 22, os versos 19 e 20. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então vemos aqui pão e vinho na nossa parte da aliança. E Cristo, ele fala no verso 19: Fazei isto em memória de mim. Então é trazido como elementos para a instrução do seu povo sobre a aliança, a continuidade da aliança. Na antiga aliança, a Páscoa; na nova aliança, a ceia. É uma continuação, é uma unidade da aliança, apenas uma continuação, onde agora, com Cristo, faz todo sentido do propósito de Deus. Então, o pão e o vinho são dois elementos instrutivos que estão neste sacramento, tá? E Cristo fala: fazei isto em memória de mim. Note como esta aliança, existe a parte do povo de Deus genuíno, que é participar destes elementos, discernindo o que eles representam, e tem também a parte de Cristo. Se nós olharmos aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14, nós vamos notar, principalmente no verso 16. Veja aqui, Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, quando Cristo está dentro da celebração da Páscoa, instituindo a nova aliança e apresentando aos discípulos esses dois elementos, o pão e o vinho, aqui Cristo ele diz: Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, no verso 16. E no verso 18: Pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, enquanto a nossa parte nessa aliança é ministrarmos esse sacramento para o povo de Deus, o povo receber os sacramentos com discernimento do que significam estes elementos, Cristo no céu se abstém desses elementos, para que quando nós chegarmos nas bodas do Cordeiro, participemos todos juntos das bodas do Cordeiro. Então se cumprirá totalmente esse sacramento nos céus. Então esse sacramento, desde a libertação do povo, da passagem do povo do Egito para cultuar a Deus no deserto e depois a terra que Deus prometeu,
como na caminhada da igreja, este é um elo que une o povo com Cristo, a noiva com o noivo, e se completará no final, quando estivermos todos no céu, nas bodas do Cordeiro, onde participaremos com a presença física direta, realmente, do Cordeiro entre nós. Tá? Então, assim, Cristo instituiu o sacramento como o ministramos hoje, um sacramento santo para o povo de um Deus santo. Assim como o batismo é a circuncisão sem o derramamento de sangue, assim a Santa Ceia também é sem derramamento de sangue. O sangue de Cristo, ele já foi derramado. Não há mais necessidade de matar um cordeiro para celebrarmos, para ministrarmos a Santa Ceia. O sangue de Cristo já foi derramado no Calvário, no sacrifício de Cristo. Então, a exemplo do Santo Batismo, onde não precisamos mais fazer a circuncisão do corpo físico, da carne, com derramamento de sangue, o sangue já foi, o selo do sangue já foi derramado no sacrifício de Cristo na cruz. Hoje, a circuncisão é a circuncisão do coração, o despojamento da carne sem a intervenção de mãos, mas de forma espiritualmente no coração do povo de Deus. Assim, a Santa Ceia também é um sacramento onde não se derrama mais sangue, como se derramava com o sangue do Cordeiro. Agora, o sangue já foi derramado por Cristo. Então, estes dois elementos, o pão e o vinho, eles representam de fato o que foi anunciado pela Páscoa que viria e o que Cristo efetivamente fez no sacrifício. Então, nós estamos anunciando que Cristo passou pelo sacrifício na cruz para a remissão dos nossos pecados e faremos isso até que ele venha buscar a sua noiva, né? Então, agora, sem mais o derramamento de sangue, participamos do seu corpo, iniciando no santo batismo e nos alimentando dele pela ministração da Santa Ceia. No Evangelho de João, capítulo 6, Cristo deixa bem claro aqui, a partir do verso 48. É o próprio Cristo aqui falando, né? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Os judeus não estavam entendendo. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Lembra o que diz lá em Efésios capítulo 2? Estavam mortos em delitos e pecados, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que comunhão e que união perfeita. De fato, somos corpo, somos membros vivendo no corpo de Cristo. Somos um corpo em Cristo, né? Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então nós vemos que o sacramento da Santa Ceia, na verdade, ele já foi instituído na Páscoa por Deus, há mais de 3.500 anos atrás, como um símbolo,
como uma memória de como Deus libertou o seu povo das mãos de um povo opressor e o levou ao deserto para cultuar a Deus e para servi-lo, e o encaminhou para a terra prometida. Nós também vivemos num mundo de opressões. Cristo, ele nos liberta das opressões do mundo, da escravidão do pecado, e está nos conduzindo também a uma terra prometida, a nova Jerusalém que desce do céu, onde definitivamente não haverá mais choro, nem lágrimas, nem tristezas, nem dor, nem morte. Neste dia, quando chegarmos lá, haverá a união das duas partes da aliança, a parte do povo de Cristo e a parte de Cristo. Até lá, nós vamos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu, o próprio Cristo. É como enxertado na videira, que o Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 15. Né? Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós, o povo de Cristo, está enxertado na videira. Nós nos alimentamos do próprio Cristo. É nele em que há a vida. Então, este sacramento é uma ordem para todos os que são participantes e membros do corpo de Cristo. O cristão deve obedecer pela santificação e pela submissão. Esta é a obediência perfeita. E assim, em plena comunhão com o corpo, participar do corpo e do sangue de Cristo. É uma ordem fundamentada na santificação. Eu quero terminar lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Quando o apóstolo Paulo, ele diz o que recebeu de Cristo, né, para instruir a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Note que aqui no verso 28, a ordem é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então o homem deve fazer um exame profundo, sincero, íntegro, honesto sobre si mesmo. E se perceber que há pecado separando a participação dos elementos, ou mágoas, ou tristezas enraizadas, ou qualquer outra obstrução a participar do corpo, porque não é só o pecado que impede, né? Outras obstruções que o homem pode perceber em si mesmo, falta de perdão e uma série de coisas. A ordem é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós temos visto que as pessoas, elas priorizam o erro, ela faz o exame profundo e encontra o erro. Então ela prioriza esse erro abstendo-se de participar dos elementos. Isto é um erro. Isso dá a sensação que ela está fazendo certo, mas ela está se abstendo de participar dos sacramentos, sem comer a carne e sem beber o sangue de Cristo, sem se alimentar de Cristo. Isso é um erro grave. Então, ao examinar-se, o homem percebe que existe um impedimento, ele deve então priorizar o pão e a carne, ou seja, anular este
impedimento, abandonar, seja o que for. Se for mágoa, se for maus pensamentos, se for falta de perdão, se for pecado, se for qualquer outro elemento que o está separando de participar do sacramento, ele deve combater o pecado e priorizar a comunhão, e não fazer o inverso, como é muito comum nós vermos pessoas comentando que agem assim. Tá? Agora, isso deve ser feito com toda a responsabilidade, abandonando de fato aquele elemento que nos impede de participarmos com santificação dos sacramentos da Santa Ceia. A ministração, o sacramento da Santa Ceia é santo, é feito para um Cristo santo, uma noiva imaculada para um noivo que de fato é sem pecado, é imaculado, e um dia virá buscá-la. Que Deus abençoe a sua vida.